Olá, estamos na 11ª aula, praticamente chegando ao final dos nossos estudos de teologia sistemática. E hoje o nosso tema é eclesiologia, ou seja, vamos estudar sobre a igreja, a doutrina da igreja, aprendermos mais sobre o termo igreja, o que é igreja e o que ela significa. Como eu disse, eclesiologia é doutrina da igreja, mas claro que nós não nos ateremos a doutrinas específicas, como chamamos de usos e costumes. O nosso objetivo aqui é trazer a matéria em si. Eclesiologia é a matéria que estuda a igreja. O termo vem do grego eclesia, que significa igreja ou assembleia. O significado cristão para a palavra igreja é chamados para fora. Esses chamados para fora têm o sentido claro de que nós fomos chamados de fora do sistema do mundo para vivermos exclusivamente para Cristo. O início da igreja se deu por ocasião da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme vemos relatado no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, cumprindo-se assim as palavras do próprio Jesus, que pediu aos discípulos que não saíssem de Jerusalém até que sobreviesse sobre eles, ou até que viesse sobre eles o Espírito Santo. Muitas pessoas querem se elegerem como líderes da igreja. Muitos são considerados até pais da igreja. Mas o fundamento só tem um, e esse fundamento é Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendendo esse versículo, Jesus não está colocando aqui Pedro como fundador da igreja, como muitos pensam, como muitos creem, como muitos divulgam por aí. O fundamento e fundador único da igreja é Cristo. Eu estou sendo repetitivo nisso e quero que você entenda esse versículo à luz da palavra de Deus. O próprio Pedro afirma lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e versículo 6, o seguinte: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 6, pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. O apóstolo Pedro está falando aqui a respeito do próprio Cristo, a pedra, o fundamento, o fundador da igreja. No mesmo capítulo de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, Pedro diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, jamais a igreja poderia estar fundamentada no homem. Pedro é humano, imperfeito, e até mesmo no seu exemplo de negação ao próprio Jesus, naquele episódio da crucificação, nós concluímos que Pedro não pode ser a pedra. Mas a pedra ali era a sustentação da ideia de Pedro. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, é sobre esta ideia, sobre esta pedra, que Jesus diz, então, eu edificarei a minha igreja. Se fosse ele, Pedro, o fundador, ou o fundamento da igreja, as portas do inferno prevaleceriam sobre ela. Porque Pedro, como eu e você, humano como foi, como somos, tem falhas, e as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, porque todo o poder foi dado, como ele mesmo diz, Jesus, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então nada pode contra a igreja daquele que tem todo o poder. Os apóstolos são sim chamados de pedras fundamentais. Conforme lemos aqui,
O próprio Pedro declara isso, mas é no sentido de que eles foram porta-vozes e testemunhas do Evangelho. Falamos sobre o fundamento, que é Cristo. Agora eu quero comentar com você a respeito do povo que compõe a igreja. A igreja, ela é composta por um povo especial. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Explicando esse versículo, nação santa é porque a igreja, ela é composta por um povo separado, diferente e que está, de fato, preocupado em fazer a vontade de Deus e viver a serviço dele. Povo exclusivo de Deus, porque é um povo comprado por um bom preço, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. E também para um propósito, como está aqui no final do versículo que lemos, para proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja de Cristo é sal da terra, é luz do mundo e precisa fazer a diferença onde ela está. Ela não pode se amoldar ao mundo porque ela foi chamada de fora. Ela foi chamada para ser diferente. Ela foi chamada para não fazer parte e não compactuar com o sistema maligno, pois o mundo jaz no maligno. Ela foi chamada para fazer a diferença como luz. Você é a igreja de Cristo, você é a luz do mundo. A igreja também tem funções. Ela adora ao Senhor, ela exalta ao Senhor. E a igreja é também a agência missionária. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus fala: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja tem a função de levar o Evangelho de Cristo, de anunciar o verdadeiro Evangelho, a verdadeira salvação. E, claro, tudo isso alicerçado na palavra de Deus, que é a verdade absoluta para a igreja. Uma igreja cristã, de fato, ela não tem outros manuais, ela não tem outras formas de crer, ela não tem outros escritos que concorram com a palavra de Deus, com a Bíblia. Mas a Bíblia é a única regra de fé e prática e nós estudamos isso lá em Bibliologia, na nossa primeira matéria, no nosso primeiro estudo. Falando ainda de missões, a igreja tem um grande desafio, porque o chamado de Jesus ou a designação missionária de Jesus para a igreja é em Jerusalém, Judéia e Samaria e os confins da terra, simultaneamente. Não é aquela questão, primeiro eu ganho a minha cidade, Jerusalém, depois eu ganho a Judéia, meu estado, depois eu ganho Samaria, meu país, para depois ir para os confins da terra, os outros países. Não, a igreja, enquanto ganha a cidade para Cristo, ganha o seu estado, ganha o seu país e avança com o evangelho no mundo todo. A igreja que adora a Deus de verdade é uma igreja missionária. E também é uma igreja onde tem ali um grupo que vive em comunhão. Pois a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 e 13, fala que somos membros de um só corpo. É maravilhoso isso. Fazer parte da igreja de Cristo é fazer parte, é de fato ser o seu corpo, tendo ele como cabeça e nós membros, que cada um com a sua função, cada um com o seu talento e com os próprios dons espirituais e dons ministeriais que ele mesmo capacita e distribui, realizamos assim o objetivo de Jesus aqui na terra. Quando falo então de uma igreja que é um grupo que vive em comunhão, nós precisamos considerar uns aos outros, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 3, amar uns aos outros
conforme 1 João, capítulo 3, versículo 16. Vivermos uma ajuda mútua, conforme Atos, capítulo 2, versículos 44 e 45. Fazer parte de uma igreja também é ter para com ela responsabilidade de assiduidade, você precisa participar das suas atividades, e também responsabilidade financeira. Sobre esse tema, eu sei que já está um pouco deturpado. Infelizmente, muitos líderes ou pseudo-líderes, muitos têm levado esse assunto para algo pejorativo. Mas eu quero deixar apenas um versículo para a sua reflexão, que é 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o que propôs em seu coração. A sua ajuda financeira à igreja é algo que faz parte da sua adoração, comunhão e dedicação a Deus, porque você, quando contribui financeiramente, está contribuindo para o avanço da obra do Pai. A igreja é invisível, todavia, visível também. Em sua realidade espiritual, a comunhão de todos os salvos, de todos os alcançados por Jesus Cristo, todos aqueles que professam a Jesus como Senhor e Salvador, estes salvos, isso mesmo, no sentido de comunhão de todos estes salvos, ela é invisível. Não sabemos realmente quem são todos aqueles que foram salvos, que são salvos e que serão salvos por Jesus, porque nós não podemos sondar o coração de todas as pessoas. Não existe como termos exatamente um censo numérico da igreja. Por isso, neste sentido, a igreja ela é invisível. A igreja invisível, posso dizer, é a maneira como Deus a vê. A igreja visível é a maneira como os cristãos veem e dela participam. A igreja visível inclui todos os que professam a fé em Cristo e que dão evidência dessa fé em sua vida. E, inclusive, para cumprir com a legislação vigente no nosso país, no Brasil, essas pessoas se organizam até mesmo juridicamente. Estamos falando, então, da igreja visível e falando como ela é percebida por aqueles que são salvos e que têm o entendimento da diferença entre crentes e descrentes. Nós precisamos cuidar em nos reunirmos, porque Jesus mesmo fundou a igreja para isso. Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, como nós já estudamos, fala das primeiras ações da igreja. As cartas paulinas também falam a respeito das igrejas primitivas, igrejas que foram orientadas pelo apóstolo Paulo. As cartas gerais são exatamente as cartas enviadas a outras igrejas por outros apóstolos, e então chegamos à conclusão que a igreja, o reunir, a reunião dos santos é muito importante aos olhos de Deus, porque a palavra de Deus no Novo Testamento toda é tomada pela ação da igreja. É claro que o Novo Testamento inicia com as ações do próprio Jesus e do principal ato feito pela humanidade, que é a entrega de vida dele, a sua crucificação e ressurreição. Mas depois, o restante do Novo Testamento, a partir do livro de Atos, vai tratar exclusivamente da igreja. Até o livro de Apocalipse, que é o livro profético, o último livro da Bíblia e do Novo Testamento, é claro, também fala de cartas às igrejas, às 7 igrejas. Então, alguém falar hoje que a igreja não tem mais o seu lugar, que ela não é mais necessária, está negando o Novo Testamento por inteiro. Falando ainda um pouco sobre igreja invisível e visível, a igreja ela é local e universal. A comunidade que se reunia nas casas era chamada de igreja, conforme Romanos capítulo 16, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. A igreja que se reunia numa cidade era chamada de igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1.
o povo de Deus pode ser tanto uma igreja local, grupo de crentes, de salvos, organizados em um lugar físico com o propósito de fazer a vontade de Deus, como ser uma igreja universal. Neste sentido, é a igreja organismo vivo e espiritual que se compõe de todos os regenerados por Cristo, desde o Pentecostes até o dia final, o dia do arrebatamento da igreja. Existem na palavra de Deus algumas figuras para a igreja: noiva de Cristo, lavoura e edifício, novo corpo de sacerdotes, casa de Deus, coluna e fundamento da verdade, corpo de Cristo, onde, claro, Cristo é o cabeça e nós, a igreja, o corpo, para realizarmos as suas obras. A pureza da igreja é o nível de ausência de doutrinas, de heresias e de condutas errôneas. Sendo assim, uma igreja pura é aquela que está mais e mais, cada vez mais, em conformidade com a palavra de Deus, assim com a vontade de Deus para a igreja. A unidade da igreja, ela é medida pelo nível de ausência de divisões entre os verdadeiros cristãos. Um só rebanho e um só pastor. Por isso a igreja não pode andar dividida. A igreja precisa ter como única regra de fé e prática, o que já estudamos, a palavra de Deus, a Bíblia. Ela nos ensinará, de fato, como andarmos unidos. O grande problema da desunião interna numa igreja ou até de uma igreja para com a outra é por causa da divergência de interpretação da palavra de Deus. As várias formas de se interpretar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é única, é uma. Busque orientação do Espírito Santo, que te ilumina a entender a sua palavra, e você encontrará a maneira correta de ser igreja. Os propósitos da igreja então são glorificar a Deus, a adoração, Efésios capítulo 1, versículo 12 e Colossenses capítulo 3, versículo 16. Ministério para com o mundo, no sentido de evangelização, ser missionária, Mateus capítulo 28, versículo 19. Produzir crentes salvos, maduros, cristãos maduros de fato. Por isso, então, o propósito da igreja é trazer fortalecimento, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 28 e Efésios capítulo 4, versículo 12. Cuidar das necessidades dos membros, 1 Timóteo capítulo 5. Praticar o bem no mundo, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Mantendo sempre estes propósitos em equilíbrio, teremos uma igreja sadia. Algumas igrejas se despontam muito no social, mas não se importam mais com o espiritual. Algumas igrejas, por falarem que são tão espirituais, não atuam mais no social. Isso também não é saudável. A igreja possui oficiais. Como eu estou falando a um grupo de pessoas de várias igrejas, de várias denominações, eu não trarei esse estudo. Não é possível, até pelos poucos minutos que nós temos. Mas eu quero que você, que é integrado já a uma igreja, procure conhecer profundamente quem são os oficiais da sua igreja e como funciona. Mas eu quero destacar aqui que existe, infelizmente, hoje, uma forma de aplicação de dons e de liderança que são bem diferentes da igreja primitiva. Por isso, se você quer de fato conhecer de verdade o que é um oficial da igreja, vá para o livro de Atos. Um exemplo são os diáconos. Diaconia significa servir, ou diácono é aquele que está pronto para o serviço. Não é possível, então, como já notamos em algumas organizações eclesiásticas, que o diácono, por exemplo, esteja acima do pastor. Ele está ali para auxiliar o pastor. Mas eu não vou entrar nesse mérito, nesses detalhes, e não é o meu objetivo denunciar nada sobre as formas em que as igrejas são dirigidas.
você mesmo pode fazer essa consulta e essa busca. A importância aqui, e que eu quero ressaltar, é que você seja pessoalmente a igreja de Cristo, uma igreja saudável. E para terminar, a disciplina na igreja, ela é necessária. Muitas pessoas não gostam desse assunto. Muitas pessoas hoje, inclusive, dizem: eu estou fora da igreja porque eu fui injustamente disciplinado. Isso pode ocorrer, mas não significa que a disciplina deva deixar de existir na igreja. Ela é bíblica e eu quero falar um pouco sobre isso para terminarmos o nosso assunto. A igreja e a disciplina. Eu quero começar com relação entre um irmão e outro. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17. A orientação bíblica ou a orientação do próprio Jesus aqui é que, primeiramente, você se resolva com aquele que te ofendeu. Se ele não te ouvir, você dá o segundo passo. Você e mais alguns irmãos. Se ele não te ouvir, você dá o terceiro passo, que é agora diante da igreja. Se ele não ouvir, aí Jesus diz: considera-o gentil e publicano, que é o mesmo. É uma pessoa que se acha irrepreensível e não quer mais conserto, nem com seu irmão e nem diante de Deus. E quando o pecado abrange a igreja? No livro de 1 Coríntios, nós vemos a luta do apóstolo Paulo para trazer aquela igreja à realidade. Por isso, quando você lê o livro de 1 Coríntios, você tanto aprende a ser igreja, como você aprende de fato o que não se pode ter numa igreja. Claro que 1 Coríntios é importante, porque lá também nós encontramos a respeito dos dons, lá nós encontramos várias orientações do apóstolo para o crescimento da igreja. Mas neste livro também é interessante que haverá destaque de várias falhas que a igreja não deve aceitar. Estude, aprenda com esse livro. Procure Bíblias que tenham comentários e que você possa, de fato, também extrair aprendizado para a sua vida e para a vida da sua igreja. Por que, então, disciplinar? Olha, é tão interessante que clubes, condomínios, de prédios, de casas, escolas, em todos esses lugares há disciplina. Na igreja não poderia ser diferente. Todas as pessoas de qualquer segmento da sociedade vivem debaixo de uma disciplina. E a igreja não foi esquecida por Deus. E Ele mesmo alerta a igreja quanto à disciplina. A disciplina na igreja não tem o objetivo, como muitos pensam, de ser logo cirúrgico, de arrancar a pessoa, de expulsar a pessoa. Mas a disciplina na igreja também glorifica a Deus, conforme próprio Mateus capítulo 18, de 15 a 17. A disciplina na igreja recupera ofensores, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15. A disciplina na igreja mantém a pureza da igreja, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. A disciplina na igreja exige integridade e com isso honra-se a Cristo, porque Ele deixou doutrinas que Ele mesmo ensinou. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 9 e 17. E impede que os outros também caiam em pecado. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20. Infelizmente, durante a vida cristã, é possível que nós encontremos falhas na igreja, mas como corpo dela, porque somos corpo de Cristo, precisamos cooperar para que haja o conserto. Também vamos encontrar crentes rebeldes. É fato que Jesus até disse que cresce junto com o trigo o joio, e não está autorizado a nós fazermos qualquer tipo de colheita separando o joio do trigo, mas compete a Ele. O mesmo Deus da seara, o mesmo Deus para o qual nós oramos a fim de que as pessoas sejam ganhas para Cristo, é o mesmo Deus que faz a limpeza na igreja. Creia nisso, ore. Primeiramente, coloque-se diante dele, orando e dizendo: Senhor, o que o Senhor espera de mim como igreja? Antes de julgar a sua igreja como um todo ou outros irmãos. E também
coloque diante de Deus com amor, com misericórdia, a vida daqueles que até mesmo comprovadamente pela Bíblia estão andando em rebeldia, estão andando em pecado. Se eles ainda estão ali, é porque Deus tem um propósito para a vida deles. Busque em Deus orientação. Se você já é um líder, eu sei que o peso ainda é maior. Mas se você é membro da igreja, ajude o seu líder a construir uma verdadeira igreja. Assista esse vídeo novamente, anote os textos, confira na sua Bíblia, recorra a livros que comentem sobre a igreja, livros escritos a respeito da igreja, claro que nenhum deles com o intuito de combaterem ou concorrerem com a Bíblia, mas para que possam trazer mais conhecimento a você. Que Deus nos abençoe.